Amém, amados? Vamos à palavra. Quero já sair aqui lendo um texto bíblico, um texto rico da palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Você é também apaixonado? Amém? Sou apaixonado pela palavra de Deus. Tem textos assim que a gente já leu várias vezes, e quando a gente lê novamente, a gente recebe um renovo de Deus. É, eu vou projetar aqui, mas seria muito legal que você pudesse grifar na tua Bíblia, Deuteronômio, o capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 10. É óbvio que esse texto está falando da libertação dos hebreus, é, uma, é, uma história, né, muito estudada pela igreja e também muito rica, né, porque ela tem tudo a ver com a gente, né, como igreja. Então, vamos lá, Deuteronômio 8:10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, façam o quê? Louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Amém? Vamos ler de novo para você se concentrar aí? Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, façam o quê? Louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Então, queridos, assim, o contexto disso aqui é o Senhor está libertando o povo hebreu, né? Libertando o povo hebreu do cativeiro, libertando o povo hebreu das garras lá de Faraó. E o Senhor anuncia para um povo pobre, anuncia para um povo que até pouco tempo era escravizado, de que Ele vai dar a eles uma terra boa. Se você for ler o versículo 8, versículo 9, Deus está falando para eles que Deus está anunciando as suas bênçãos a esse povo. Deus está falando para esse povo assim, ó, eu estou levando vocês para uma terra boa, eu estou levando vocês para uma terra onde tem fontes de água, numa região desértica, né, numa região de terra seca, né? O Senhor está prometendo águas jorrando, o Senhor está prometendo solo fértil, o Senhor está falando para eles assim, ó, viu, eu vou levar vocês para uma terra que não vai faltar nada para vocês. Não vai faltar nada para vocês, né? Então, aqui o Senhor fala para eles o seguinte: estando diante dessa bênção, vocês têm que ter, estando diante deste cuidado de Deus, estando diante dessa prosperidade de Deus, vocês precisam ter a atitude certa. Fala para o teu irmão aí, a atitude certa. A atitude certa diante das bênçãos do Senhor. Né? Então, o objetivo, amado, das bênçãos do Senhor, o objetivo dos cuidados do Senhor é para que eu e você venhamos o quê? Louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Amém? Fala aí, fala por irmão. Cutuca aí, viu? Estou vendo vocês meio cansados, eu sei que esse calorzinho dá uma abatida, né? Mas fala assim, ó, o propósito das bênçãos, fala para ele aí. O propósito das bênçãos é que eu e você exaltemos o Senhor. É que eu e você exaltemos o Senhor. É que a gente venha exaltar o Senhor. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você, né? E é óbvio, não responda, né? Me diga uma coisa, você mora numa casa boa? Não responda, não responda, não responda. A casa é financiada ou já é sua? Olha, você tem bens, você tem prosperidade, você tem propriedades? Responda para você mesmo aí. Você tem um bom carro? Você tem casa? Você tem família? Você tem família? Você tem filhos? Você tem filhos? Você tem saúde? Você está respirando bem apesar desse ar seco? Viu? Isso são os cuidados de Deus para com a nossa vida. Esses já são os cuidados de Deus para com a nossa vida. E qual é o propósito dessas bênçãos? Pastor, eu tenho casa, eu tenho uma bela casa alugada, mas é minha. Pastor, eu tenho uma casa financiada, mas é minha, eu estou pagando. Pastor, a minha já é quitada. Eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho propriedades, eu tenho bens, eu tenho lindos filhos. Qual que é o propósito dessas bênçãos? É que eu e você, olhando para isso, venhamos exaltar o Senhor. Venhamos exaltar o Senhor.
Então, queridos, a lista de cuidados de Deus, a lista de cuidados do Senhor para conosco é longa. Nós poderíamos passar horas aqui sendo mais detalhistas, nós poderíamos passar boas horas aqui enumerando as bênçãos recebidas da divina mão, amém? Amém? Poderíamos passar horas. E o que eu quero dizer com isso, queridos, é que é o seguinte, o que eu quero dizer em lembrar você das bênçãos do Senhor, o que eu quero dizer é o seguinte, que não nos falta motivos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Não nos falta motivos. Nós temos muitos motivos. E digo mais, mesmo que, fala comigo, mesmo que me faltasse uma casa, mesmo que faltasse um carro, mesmo que faltasse saúde, mesmo que faltasse família, mesmo que me faltasse um casamento, mesmo que faltasse tudo, eu ainda tenho motivo para adorar o Senhor, pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é dono de tudo, dono da minha vida, Ele está no controle de tudo. E a minha vida é dele, e Ele sabe o que está fazendo, mesmo que faltasse tudo, não nos falta nada, estou olhando aqui, ó, eu conheço todos vocês, não falta nada, 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 mas mesmo que faltasse tudo, nós teríamos motivos mais do que o bastante, para acordar de segunda-feira de manhã e falar assim, Pai, eu te louvo e te engrandeço, porque Tu és o meu Pai. Eu te louvo e te engrandeço, porque eu tenho ao Senhor. Oh, queridos, essa é a oração de Abacuque. Abacuque fez essa oração. Capítulo 3, o versículo 17. A gente conhece, né? Virou até música. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi no estábulo, ainda assim farei o quê? Exultarei no Senhor, e o que mais? E me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que é esse texto aí, meu irmão? É mesmo que você, a ideia, porque assim, é uma sociedade agrícola, né? É uma sociedade agrícola, não tendo figueira, não tendo videira, o negócio, sabe o que é? É o mesmo que você abrir a sua despensa e não encontrar nada. É mesmo que você abrir a tua geladeira e só encontrar gelo. Nada, nada. É o dia que falta tudo. Mesmo nesse dia, o que diz lá o texto? Eu exultarei no Senhor e alegrarei no Deus da minha salvação. Nós temos motivos mais do que o bastante, queridos, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? 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 Então, o texto, e voltando para o texto de Deuteronômio, nós lemos o versículo 10, e agora a gente vai ver, vamos ler outros. Esse texto traz um alerta para nós. Traz um alerta do que não pode acontecer. Ele traz um alerta de um efeito errado que as bênçãos podem produzir nas nossas vidas. Então fala assim comigo, efeito errado. Efeito errado. Você está sendo abençoado? Amém? Cuidado, é isso que diz esse texto. Pode passar, Bia. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem o quê? Me ajuda, irmão, não deixa eu sozinho não. Satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique o quê? E vocês façam o quê? Se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Queridos, as bênçãos têm um propósito, nos levar a exaltar e glorificar o nome do Senhor, amém? Só que o texto está falando, toma cuidado, para que você para que as bênçãos não produzam um efeito errado. Depois de você ter alcançado as suas metas, os seus sonhos, os seus planos, no lugar de adorar o Senhor, você esquece do Senhor. Você esquece do Senhor. É um fato. É um fato. É um fato.
Depois de ter alcançado as bênçãos, depois de ter alcançado os propósitos, os sonhos, os planos e tal, já não tem mais ânimo para adorar o Senhor. Já não tem mais intensidade, já não tem mais vibração para adorar o Senhor. Então, o texto está falando assim: não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Fala para o teu irmão, não se esqueça do Senhor. Eu sei que você está sendo abençoado. Não se esqueça do Senhor, cara. Não se esqueça do Senhor. Então, como igreja, meu irmão, agora como nós, fala assim, nós. Não, é nós. Como igreja, nós precisamos rever os nossos caminhos. Nós, como cristãos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Porque não é normal. Não é normal. Quero dar uma ênfase nisso. Não é normal um crente que não adora o Senhor. Não é normal. Não é normal um crente sem vibração, sem intensidade na presença do Senhor. Não é normal um crente abençoado, ou um crente, viu, e se não for abençoado também, e se não tiver as bênçãos, se faltar a comida, também temos a incumbência de adorar. Então não é normal um crente abençoado, não é normal uma igreja não adorar o Senhor, não é normal um crente não sentir falta da casa de Deus, não é normal. Não é normal um crente vir na igreja só no culto de ceia, não é normal. Não é normal um crente não sentir necessidade de estar com os irmãos, fala comigo, não é normal, não é normal. Não é normal um crente não ser dizimista, não ser ofertante, não ser participante ativo da casa de Deus. Fala comigo, não é normal, não é normal, não é normal, não é normal. Tem algo de errado aí, tem algo de errado, não é normal. Não é normal não ter prazer no Senhor e nas coisas do Senhor. Não é normal, não é normal. E a minha pergunta é o porquê disso? O porquê disso? Por que receberíamos as bênçãos do Senhor e de alguma forma a gente se perde nisso e se distancia e se esquece do Senhor? O próprio texto vai nos responder. Passa lá, Bia. Deuteronômio 8, de 17 a 18, fala assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Sabe, queridos, o porquê que esquecemos do Senhor, apesar das muitas bênçãos, é porque a gente assume uma coisa de autossuficiência. Fala comigo, autossuficiência. A gente começa a achar que a gente é bom o bastante e que tudo o que aconteceu é porque a gente é bom. É porque a gente é bom. A autossuficiência nos rouba a fome por mais de Deus. A autossuficiência nos rouba um desejo por mais de Deus. Então a gente não diz de boca assim, não, tudo isso aqui que eu tenho é força do meu trabalho. A gente não diz, não, tudo que eu tenho que é eu mesmo, se não fosse eu e mais eu, não teria. A gente não diz. O texto fala assim, não diga pois em seu, mas lá no coração. Mas as nossas atitudes, mas a nossa postura, deixa fácil concluir que a gente se acha, que a gente acha que tudo que a gente alcançou, tudo que deu certo é por nossas mãos, é pelas nossas habilidades, é por nós, é por nós. Então aqui está revelado, eu espero que você esteja bem acordado até aqui, está revelado a raiz de muitos dos nossos problemas. Aqui está revelada o motivo da nossa fraqueza espiritual. Aqui está revelada o motivo da falta de fome por mais de Deus, de muitos crentes nos nossos dias, talvez minha, talvez sua. Autossuficiência.
É autossuficiência. Apesar da gente não admitir, lá no fundo, achamos que, de alguma forma, a gente dá conta. De alguma forma, a gente dá conta. Não, se Deus não fizer, eu faço. Lá no fundo, a gente acha que a gente resolve. Então, essa autossuficiência, essa vida independente de Deus, produz sintomas. Fala aí, sintomas. Sintomas, sintomas. E a minha vida de profissional da saúde me fez investigar os sintomas. Ouça as queixas. Ouça as queixas. Analise os sintomas. Então, fique atento aos sintomas. E esses sintomas, eles nos tiram a fome de Deus. Esses sintomas nos tiram a fome por mais de Deus. Então, eu vou te dar o primeiro motivo aqui da noite. Não tem fome. Fala assim para mim, por quê? Não tem fome. Porque está doente. Né? Minha esposa pregou isso lá em Jaguariúna, quinta-feira. Não tem fome, porque está doente. A primeira coisa que a gente perde quando a gente está com fome, quando a gente está doente, a gente perde o apetite, sim ou não? Né? Não quero comer, estou com mal-estar, a boca está ruim, né? Agora, mas volta aqui. Está sem fome por quê? Porque está doente. E está doente por quê? Por causa da autossuficiência. Entende? A raiz da doença é a autossuficiência. E como que isso se manifesta? Como é que esse sintoma, como é que a gente percebe? Se manifesta no assim, não, eu sei isso, não, eu sei. Eu conheço. Não, eu já vi. Eu já vi. Não, eu me curo. Eu me curo. Eu me reconcilio. Eu faço. Não, eu já li isso aí. Esse estudo, eu já fiz essa pregação, eu já ouvi esse curso, eu já fiz. Deixa comigo. É a autossuficiência. A pessoa começa a achar que ela pode se sustentar. Ela acha que ela pode produzir vida nela mesma. Acha que ele mesmo pode prover vida para ele mesmo. O Senhor Jesus disse que nós não temos vida em nós mesmos. Amém? Amém? Eu acho que eu tenho um texto aí da videira, né? Passa lá, João 15. Jesus está falando. Eu sou a videira. Amém? Eu sou a fonte de vida. Eu sou a fonte de vida. Vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Se você está ligado ao Senhor, você tem vida. Pois sem mim, vocês o quê? Não podem fazer coisa alguma. Não podem fazer coisa alguma. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós não temos vida em nós mesmos. Então, quando a gente adota esse negócio de autossuficiência, meu irmão, sabe o que acontece? A gente começa a definhar. A gente começa um processo de adoecimento, de definhamento espiritual. A gente entra num estágio de caquexia. Sabe o que é isso? É quando o seu organismo começa a consumir ele mesmo para subtrair energia. Então, o organismo começa a consumir os músculos. Já consumiu toda a gordura, já consumiu um monte de outras reservas, e agora começa a consumir os músculos. E depois começa a consumir órgãos. Para o quê? Para subtrair energia. O fim disso é morte. Não tem fome por quê? Porque está doente. Mas qual é a raiz? Qual é a raiz? Tem que buscar a raiz. Autossuficiência. Autossuficiência. Eu acho que eu posso prover vida a mim mesmo. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. Então, queridos, aqui é o seguinte, tá doente, né? E não adianta a gente ficar empurrando comida. Não, tá doente, senta aqui, você tem que comer. Você tem que comer, senão você não sara. Não é assim que a gente pai faz, né? E aí, se você forçar a comida, sabe o que vai acontecer? Você só vai piorar o negócio. Vai perder a comida, concorda? Ele vai botar para fora. Ele vai botar para fora. Então, o caminho não é forçar a comida. O caminho é resolver a causa. O caminho é curar a doença.
Curou a doença, a fome volta naturalmente, porque fome é um sintoma de quem é saudável. Amém? Fome é um sintoma de quem está saudável. Tem fome de Deus? Tem fome de Deus? Se tem fome, está saudável. Se tem fome, está saudável. Se não tem fome, precisamos investigar os sintomas. O normal, o crente é ter fome. O normal de um crente é ter fome, muita fome, por mais de Deus. Então, para restaurar a fome, querido, para restaurar a saúde, precisa substituir a autossuficiência. Qual é a raiz dessa doença? A autossuficiência. Precisa substituir a autossuficiência por dependência de Deus. Precisa ter uma humildade para substituir e falar assim: eu preciso de Deus, eu preciso de você, eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha família, eu preciso da minha comunidade, eu preciso mais de Deus. Amém? Te dei o primeiro sintoma. Por isso muitos estão sem fome de Deus, autossuficiente, pensam prover vida para si mesmo. Existe um outro motivo. Não tem fome porque está distraído. Não tem fome por quê? De novo. Não tem fome por quê? Distraído. Então, assim, vou dar um exemplo para você. Não acontece mais, mas aconteceu muitas vezes. Meu amado filho Samuel, hoje está ausente. Ele ia na festa do aniversário do teu filho. Né? E ele vai todo animadão, né? Festa de aniversário de criança tem nuggets? Fala aí, tem. Tem batata frita? Tem pipoca? Tem aquelas guloseimas de dentadurinha? Tem, lógico que tem, né? Tem coisa boa? Tem, todo tipo de coisa boa para o paladar. É um banquete para o paladar infantil, amém? Então Samuel ia para essa festa e eu acho que isso só acontecia. Tem salgadinho, tem bolinha de queijo, tem tudo isso e de montão, não é? Mas o Samuel ia para essas festas e eu acho que isso só aconteceu na minha casa, nunca aconteceu na sua. Aí quando dá meia-noite, o Samuel chegava lá no meu quarto e falou assim: pai, ele falou assim: o que foi, Samuel? O que foi? Ô pai, eu tô com fome. Eu falei assim: cara, você está de brincadeira, você foi numa festa. Você não comeu na festa, cara? Por que você não comeu na festa, cara? Não tem mais nada nessa casa, né? Não tem mesmo, fala a verdade, irmão. Sabe quando só tem um pão duro, você fala mofado, você fala: meu Deus do céu. Não tem, cara. Ô pai, frita um ovo, ele gosta de ovo. Eu falei: não vou fritar ovo, cara. No muito eu vou fazer um ovo cozido, cara. Eu boto para cozinhar aí, daqui 10 minutos você pega, eu vou dormir. Não comeu por quê, cara? Ô pai, é porque eu estava muito animado. Eu estava brincando, me divertindo com os meus amigos, estava muito legal, eu me distraí, pai. E quando eu vi, você já estava me chamando para ir embora. Eu tinha acabado a festa. Às vezes a gente não fica na festa, eu vou embora, deixo ele lá e vou embora. Depois eu volto para pegar. E quando eu vi, pai, você já estava me chamando. Ô, querido, sabe o que eu quero? Isso não ensino para nós. Não come, não tem fome por quê? Porque está distraído. Viu? As distrações desse mundo nos entretêm de tal forma que a gente nem percebe que um banquete espiritual, que um banquete celestial está sendo servido. E a gente está tão animadão que a gente não percebe. Não percebe. Você não acha que lá na festa não chegaram lá e ofereceram para o Samuel? Ô Samuel, batata frita. Sabe, com certeza. Mas sabe qual foi a resposta dele? Não, daqui a pouco eu como. Daqui a pouco eu como. Ô Samuel, vem comer. Já vai. Ô Samuel, vem comer. Não, eu já estou indo. Ô Samuel, você não vai comer? Não estou com fome agora, daqui a pouco eu como. Eu tenho certeza que foram essas as respostas. E sabe o que é isso, queridos? É uma forma ingênua de autossuficiência. É uma forma ingênua de autossuficiência. A ideia é a seguinte: quando eu quiser, eu como. A ideia é essa. Não, fica tranquilo. Eu como a hora que eu quiser. É isso que é autossuficiência. Eu sei o que é melhor para mim. Fica tranquilo.
A hora que eu quiser, eu vou até eu vou até a mesa e pego a pipoca e como. É isso. Então, eu preciso te dizer, meu irmão, que espiritualmente, não nos faltam distrações. Não falta distrações nesse mundo que busca nos entreter e nos roubar do foco das coisas espirituais. Não falta. Tem para todo lado. E aí, sabe como é que é? A gente fica naquela, não, puxa, eu preciso orar, mas amanhã eu oro. Amanhã eu oro. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu faço esse curso. Amanhã eu tiro um tempo para ter mais comunhão com os irmãos. Hoje não dá. Amanhã eu busco mais, porque hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, eu tenho mais aquilo outro. E você nem percebe que está gradativamente, sabe o quê? Definhando o espiritual. Definhando espiritualmente. Definhando espiritualmente. E quando a gente vai ficando sem alimentar, logo não demora muito, né? A gente é cometido por uma paralisia geral. Tudo que vai fazer é muito pesado, tudo que vai fazer é muito difícil, porque está fraco. Logo não tem ânimo para mais nada. Logo não tem ânimo mais para nada. Por quê? Não se alimentou por quê? Não tem fome por quê? Estava distraído. Não percebeu que tinha um banquete espiritual sendo servido. Está entretido com as coisas passageiras desse mundo e não se alimenta. Entra num processo de definhamento espiritual. E não demora, meu irmão, não tem força mais para vir na igreja, não tem força nem para pedir ajuda, não tem força nem para gravar um áudiozinho no WhatsApp e falar, João, não estou bem, cara. Não tem força nem para responder, às vezes, a mensagem que o irmão envia. E aí, rapaz, está sumido? Calma. Tem força. Não tem força. Vamos para o terceiro sintoma. Não tem fome por quê? Está com a barriga cheia. Amém? Não tem fome por quê? Cheia do quê? De besteira. Não é? Não é assim lá na tua casa, Denivan? Você tem que dar uma segurada, senão o povo ataca tudo a batata frita e não come depois o arroz e feijão, né? Entende? Então, quer dizer, eu fico assim admirado, né? Tenho certeza que você não é um desses, né? Eu fico admirado com os caras que vão na churrascaria e a primeira coisa que ele faz é entrar na fila do buffet. Sabe aquele buffetzão lá que tem um monte de coisa? E aí o cara volta com o prato cheio: arroz, feijão, batata frita, mandioca, batata saltê, com o prato cheio. Eu falei assim, cara, você veio na churrascaria, meu irmão. Você está de brincadeira? Não, autossuficiência. Eu dou conta, eu vim aqui para dar um estrago. Eu falei assim, cara, não é possível. Aí vem vários golpes que tem por aí, né? Linguiça toscana plus. Aí o cara, desce duas. Existe linguiça toscana prime, Thiago? É enganação, pura enganação, né? Aí vem outra lá e fala assim, viu, aqui temos um galeto nobre. Viu, é frango, é igual esse que você tem na tua casa aí. Aí o cara fala, não, pode descer 4 coxinhas aqui. Aí viu, aqui agora temos o medalhão Prime Plus. Ele, me dá 4. Meu irmão, quando chega a hora da picanha, o que aconteceu com esse cidadão? Ele falou assim, a gente já vê uma aflição nele. Aí passa aquele carrinho que tem um monte de carne de segunda, é bom. Mas você come na tua casa, entende? Você come no churrasco que a gente faz aí. Aí passa aquele carrinho, você fala assim, vai um cupim, você bate o olho, tá seco o negócio. Ele fala assim, só um pedacinho. Aí o garçom vem e arranca uma lapa. E toma, receba. Quando chega a picanha, a gente já vê aquele enfastiamento. Picanha, senhor. Aquela gordura linda. Sabe aquele espeto celestial? Vem assim lá do fundo da churrascaria. E aquele povo que foi tudo lá na buffet, lá encheu a pança, não tem mais o que fazer. Tá passado. E ele vem celestialmente dançando pela churrascaria e fala assim, servido, senhor. Eu quero... Desce um pedacinho.
Eu não aguenta mais nada, cara. Eu não aguenta mais nada. Não aguenta mais nada. Se encheu do que tem pouco valor. Me perdoe, lógico que a comida tem valor sempre. Mas viu, quem vai numa churrascaria vai para comer o quê? Picanha, irmão. Carne de primeiríssima. Né? Carne de R$ 150 o quilo. É isso que a gente vai lá. Então, queridos, não tem fome. Sabe por quê? Porque está com a barriga cheia de coisas sem valor, de coisas supérfluas, de salgadinhos Cheetos, de isopor. O texto de Efésios, passa para nós, Bia. O texto de Efésios fala bem isso. Leia comigo lá, ó. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe o que é, queridos? Não venha se encher das coisas desse mundo. Não venha se encher das coisas passageiras desse mundo, de forma que isso venha faltar espaço para aquilo que Deus tem para a tua vida, para o melhor de Deus. Pelo melhor de Deus. Não se encha com as coisas desse mundo, não se empanzine com as coisas desse mundo, de forma que não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem espaço para as coisas de Deus. Eu preciso te perguntar, o que está te enfastiando? O que está te enfastiando? Como é que a gente faz na dieta? Não, eu não posso comer isso aqui, porque isso aqui me cai feito um tijolo no meu estômago. Não é? O que a gente faz? A gente insiste em comer? Não, a gente tira da dieta, não é não? O que está te enfastiando? O que está te enchendo, que está tirando a fome de Deus? O que está te pesando no estômago de forma que está te fazendo a vida cansada? Você não consegue ter ânimo para nada? Tira da tua dieta. Tira da tua dieta. Eu preciso te dizer, meu irmão, que por um tempo o meu emprego foi esse peso na minha vida. Eu trabalhava 10 horas. 10 horas. E trabalhado mesmo. 10 horas. Todos os dias. Não trabalhava de sábado porque batia o pé. Mas de vez em quando alguém ligava e a gente tinha que ir lá socorrer. E eu não via outra forma não tinha tempo, pouco tempo para a família, pouco tempo para Deus. Eu ainda era jovem e eu fiz uma conta. Eu falei assim, ó, é o seguinte, cara, eu não vou aguentar isso. Se eu pensasse em crescimento, sabe o que é? A única forma de crescimento é trabalhar 12 horas. Aí você vai ganhar pouco mais, 20% mais. Eu tinha amigo que trabalhava 14 horas. Eu falei assim, não, Senhor, o Senhor não tem, eu coloco isso diante de Ti, ó Pai. E eu precisei mudar de profissão, meu irmão. Por quê? Porque aquilo estava sendo um peso. Um peso. Um peso. E quando a gente está com com a barriga cheia desses pesos, dessas comidas pesadas que tem por aí, da vida, a gente não tem ânimo. A gente não tem ânimo para Deus. A gente está cansado. A gente só quer dormir. Então, eu não sei o que está te enfastiando. Eu não sei. Às vezes muitas atividades lícitas, sociais. É confraternização, é amigos, é parentes e tal. Meu irmão, não tem problema, mas você vai precisar equilibrar isso. Porque não é normal, fala comigo, não é normal. Não é normal. Um crente não ter comunhão. Não é normal um crente não estar na casa de Deus. Não é normal um crente passar um mês inteiro sem estar com os irmãos, em comunidade. Eu sei, pastor, eu estou adorando em casa, meu irmão. Tem uma bênção em estar em comunidade. É por isso que Deus nos colocou juntos. Não é normal, vai precisar equilibrar isso aí. Parente nenhum meu, se faz questão da minha presença, não inventa festa de domingo. Hoje mesmo tem um parente nosso fazendo festa, eu não fui, nem eu nem minha esposa, foi meu filho, mandei um representante, mandei meu filho. Por quê? Porque é prioridade, são prioridades, temos que estabelecer prioridades. Então, tem muita comida pesada por aí, às vezes, queridos, é muito lazer, é muito entretenimento, é muito passeio, é muita série, é muito tudo isso é lícito, mas vai competindo com o tempo, vai competindo conosco, com aquilo que deveria ser dado a Deus, ofertado a Deus. E sabe que isso vai nos adoecendo.
É possível você estar gordo e mal nutrido. Entende isso? É possível não? Tá gordo, você fala, rapaz, como você está comendo bem? Não, está comendo mal. Vai fazer os exames, tá faltando um monte de vitamina. Por quê? Porque está cheio daquilo que não tem valor, daquilo que não acrescenta, daquilo que não fortalece. Então, fala para o teu irmão aí, acorda. Essa dieta pode te adoecer. Pode nos adoecer espiritualmente, pode nos levar a grandes prejuízos espirituais. Bom, quero encerrar dizendo o seguinte: como voltar a ter fome de Deus? Pergunta para mim, João, como voltar a ter fome? Como voltar a ter fome de Deus? Primeira coisa, meu irmão, qual é a raiz dessa doença? A autossuficiência. Renuncia a isso. Troca a autossuficiência por dependência de Deus. Seja humilde para reconhecer. Seja humilde. E a gente gosta muito de falar, mas a gente tem dificuldade em viver. Seja humilde e dizer o seguinte: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não tenho vida em mim mesmo. Eu sei bastante coisa, eu conheço bastante coisa, mas isso é incapaz de produzir vida. É incapaz de produzir vida de Deus em mim. Eu renuncio, Pai, à minha autossuficiência. E eu declaro que eu dependo de Ti, eu dependo dos meus irmãos, eu sozinho eu vou definhar. Eu sozinho, fingindo um fortão, eu vou morrer. É o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Renuncie à autossuficiência. Está anotando? Escreve aí. Renuncie à autossuficiência. Vou te dar o segundo passo. O segundo passo, sabe qual é? Ande com quem tem fome. Fala para o teu irmão aí. Ande com quem tem fome. Ande com quem tem fome. Sabe que isso nos inspira. Isso desperta em nós o desejo de comer. Vou dar um breve testemunho aqui para você. Eu trabalho com uns caras que eles são fortinhos. Entendeu? Fortinho. E os caras, a primeira coisa que eles fazem no dia, parece que esse é o propósito de vida deles. Eles saem de casa para 8h30 fazer o quê? Comer um belo pão com mortadela às 8h30 da manhã, bebendo o meu café. Esse é o propósito dos caras. A primeira coisa que os caras falam assim: bom dia, cadê o pão? Primeira coisa. E racha o pão, bota lá 3, 4 fatia de mortadela e enche o copão e toma café. Isso 8h30 da manhã. Quando dá 9h30, eu já estou assim cheio só de ver eles comer. Quando dá 9h30, eles vão tomar mais um cafezinho. Porque nada melhor do que um cafezinho é mais um cafezinho. 2 cafezinhos é melhor que um cafezinho, não é? E então vão tomar mais um cafezinho. Aí quando dá 11h30, começa um agito assim. E aí, onde nós vamos almoçar? Onde a gente vai naquele lugar? Não, lá só tem lasanha. Não, não quero lasanha, eu quero um bife acebolado. Não, mas hoje é quarta-feira, hoje é feijoada. É assim. Isso aí meio-dia a gente vai então e come mesmo. E come com tudo, né? Quando dá 3h da tarde, alguém fala assim: viu, eu comi só a metade do meu pão de manhã, cadê a outra metade? Eu vou comer agora. Os caras passam o dia inteiro comendo. O dia inteiro comendo. Passa o dia todo falando, pensando e em comida, e comendo. E eu falo para vocês, não enchem, não? Ele fala assim: não, a gente gosta de comer. Sabe, queridos, eu preciso te dizer que, para não ficar atrás, eu preciso comer também. Eu vi lá, vou comer a metadinha do pão aqui e tal. Né? Viu? Nós precisamos andar ao lado de pessoas que nos despertam o desejo por mais de Deus. Nós precisamos andar ao lado de pessoas que têm fome de Deus. Nós precisamos andar ao lado de pessoas que já estando satisfeitas, já estando bem satisfeitas, elas ainda buscam por mais de Deus. Essas pessoas nos estimulam, nos inspiram a buscar por mais o Senhor. Então, nós precisamos desse tipo de gente do nosso lado.
Gente que já saciada, mas que não para de buscar por mais de Deus. Então, isso nos estimula e a gente vai comendo junto, a gente vai se fortalecendo junto. É isso. Então, te dei 2 passos já. Esse agora é, ande ao lado de gente que gosta de comer. Ande ao lado de gente que tem fome de Deus. Amém? Amém? Vou para mais um aqui. O que nós estamos estudando aqui agora nessa parte final é como voltar a ter fome. Renuncie à autossuficiência, ande do lado de gente que tem fome de Deus. Ele nos inspira, nos encoraja. O outro passo, outra recomendação é experimente de Deus. Fala para o teu irmão, experimente de Deus. Experimente de Deus. Se alimente do Senhor. Se encoraje a se alimentar do Senhor. Conheça o Senhor. Então, no reino do Espírito, meu irmão, quanto mais a gente come, mais vontade a gente tem de comer. No reino do Espírito é isso. Quanto mais eu experimento de Deus, mais eu quero experimentar de Deus, e assim vai. Então, muitas vezes não temos fome de Deus, porque não experimentamos de Deus. Não temos fome daquilo que a gente não conhece. Então, eu vou perguntar aqui para o Denivan. Denivan é do Pará, né? Fala aí um prato típico, assim, mas daqueles bem parrudo lá do Pará. Tacacá, é isso? Falei certo? Tacacá. Alguém tem fome de tacacá? Tá servido o tacacá? Você conhece. Vocês também, vocês sabem que o negócio é bom. Vocês sabem que o negócio é bom. Está servido um tacacá? Quer, Junião? Um banquete de tacacá. Venha e sirva-se, coma de graça. Está liberado. Viu? A gente não tem desejo. A gente não se sente estimulado a comer aquilo que a gente não conhece. Eu estive no Nordeste e fui num restaurante bem grandão, lá tinha um fogãozão e o nome das comidas numa plaquinha. Eu não conhecia nenhum. E eu olhava também, não me lembrava nada. E tinha uma moça que era uma garçonete, tinha um garçom, e ele nos acompanhava e falava assim: Senhor, isso é tal coisa. Né, na realidade de um paulistano. Isso aí é um feijão assim, assim, assado. Esse é um arroz e tal. Essa é a carne de não sei o que lá do bode. Esse aqui é também do bode. Eu falei assim, obrigado, obrigado. Pelo cheiro eu já entendi. Né? Entende, queridos? Muitas vezes não temos fome de Deus, sabe por quê? Porque não conhecemos a Deus. Nunca experimentamos de Deus. Está servido algo mais de Deus. O povo está assim. É igual o tacacá. O Espírito Santo está sendo derramado, venha e beba da água da vida, quem dela bebe jamais está sede. Os caras falam, água da vida? É igual o tacacá. Experimente de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecer. Sabe, amado, deixa eu dizer, chega do mesmo alimento, não faça como eu. Né? Eu sou aquele cara tradicional, vou numa sorveteria, como tem estado calor, a gente tem ido já com alguma frequência. Eu vou falar para você, eu só pego de chocolate, o mousse de chocolate, a torta de chocolate, é isso. Mas a minha esposa, ela viaja. O texto de Oséias fala isso, um texto famoso de Oséias, fala assim, conheçamos o Senhor e faça o quê? Esforcemos por conhecê-lo. A gente precisa se desafiar. É preciso largar a mão do mesmo, do sorvete de chocolate. Precisa experimentar lá o sorvete de abobrinha, o sorvete de tacacá. Precisa se aventurar. Esforcemos em conhecê-lo. Então, viu, tem uma recompensa. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O Senhor ministra a vida, Deus retribuirá, saciando a nossa fome, saciando a nossa necessidade. Amém?
Amém? Se você não anotou os pontos, depois você assiste a pregação online e anota os pontos. Porque estamos, queridos, nós fazemos parte de uma geração de crentes que não tem fome. Temos tudo. Temos recursos, temos tecnologias, temos muita coisa. Mas nos falta sangue nos olhos. Sangue no olho. Chegamos a um patamar cristão, conquistado pelos nossos avós e pelos nossos pais. Mas nos falta fome de Deus, fome do Deus vivo, fome da palavra. Temos bons motivos, mas ótimos motivos. Eu entendo todos. Temos muitos motivos, boas justificativas, que vão nos enfastiando, nos enchendo, nos empanzinando, nos engordando. E ao mesmo tempo que está todo grandão, está morrendo, sem Deus, fraco espiritualmente. Amém? Vamos orar. Faça um exame da tua vida. Está cansado? Eu estou cansado o tempo todo. Sei lá, estou sem força. Esse é um sintoma de quem não se alimenta bem. É um desânimo, sem vibração, sem intensidade. Eu só quero dormir, eu só penso em dormir. Esse é um sintoma. Pastor, eu estou com um pensamento meio lento. Eu preciso te dizer, meu irmão, precisa alinhar suas prioridades e voltar para a fonte que é Cristo Jesus. Se está doente, a cura é Cristo. Se está distraído, fique atento. Tira os seus olhos desse mundo. Tira os seus olhos das coisas desse mundo e foca no Senhor. Se está enchendo a barriga de besteira, viu, meu irmão? Olhe e deseje a mesa do Senhor. Tenha que o seu desejo seja para o Senhor. Tira os olhos das mesas desse mundo. Tira os olhos para os banquetes desse mundo. Está sendo ofertado para nós um banquete celestial. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pode interromper lá a gravação. Vamos orar.